Olá a todos. Vamos dar prosseguimento, então, ao ponto que a gente parou lá no vídeo passado, que a gente estava mencionando sobre o Kama Manas. Meu entendimento aqui, realmente aqui é uma questão bem importante. Só fazer uma recapitulaçãozinha rápida, né, e estender aqui sobre o tema. Manas, quinta dimensão, Kama, quarta dimensão. Propriamente quinta dimensão, a gente tem um mental inferior, né, o superior, que também a gente chama de causal. Então, Kama Manas é a fusão dos corpos, essa parte do mental, o inferior dele, e o astral. Por quê? Porque os nossos valores de emoção e a parte intelectiva, elas estão muito arraigadas no ser humano. Então, isso aí seria a questão do Kama Manas. Mental inferior, então, essa parte do pensar, astral, a parte das emoções, a parte do sentir, né? Existe uma interligação muito forte, né? Como a gente já vem reiteradamente dizendo, né? E essa parte do astral, portanto, como a gente sabe que que esses planos, né, que a gente conhece aí como sete, inclusive os corpos também como sete, isso daí quando os teósofos foram beber isso daí lá na Índia, né? Isso daqui é evidente que é uma escala de cinzas, né? E essa normatização, essa separação aqui em sete é para dar margem a essa questão do estudo, mas que a gente verifique que em cada um desses corpos, em cada um desses planos, a gente tem faixas de frequência diferentes, né? Que elas vão se tornando mais sutis à medida que a gente vai aprendendo a lição aqui na matéria e perdendo esses corpos. Então, mental, né? E no caso astral, muito interligados ainda para nós, né? A não ser que, né, tenha algum missionário aqui entre nós, né? Algum deva, né? Enfim, os Mahatmas, enfim, que fornecem energia aqui ao planeta, os próprios Cristos, né? O nosso Cristo aqui, né? Que cuida do nosso orbe. A gente não consegue, como está aqui, né? Pensar sem sentir ou sentir sem pensar. Então, essa questão aí, só colocando essas imagens, mudando aqui a nomenclatura para que a gente guarde esse conceito do Kama Manas, que, pelo menos no meu entendimento, ele é tão importante e interessante aí para que a gente entenda, né? Então, pegando aqui um excerto lá do livro, à medida que o homem avança, a consciência, então a gente já abordou aqui, né? Consciência é sempre uma questão chave aqui no nosso estudo. Ela vai elevando-se pouco a pouco até que dirija por princípios e não pelo interesse ou desejo. Então, à medida que a consciência, que essas nossas percepções, que esses nossos valores, eles, né, a questão das virtudes, uma questão lá que muita época helênica, né, os gregos traziam para a gente essa questão da virtude, a questão do belo, da beleza, a beleza que se dá até no pensamento, mas o físico, né? Então, como o próprio físico ou o pensamento é uma questão dimensional, é uma questão de frequência para todos eles, só que elas vão se sutilizando, né? Então, propriamente a gente não tem, até pela física quântica hoje, a gente não tem propriamente mais uma diferença do que seria matéria e do que seria energia, né? Então, essa consciência, ela vai se sobrepujando, os nossos valores, eles vão se incrementando, vão se aperfeiçoando, a gente vai tendo percepção, a gente vai tendo os aprendizados, né? E aí a gente vai perdendo esses valores em relação ao desejo do prazer pelo prazer, como a gente já viu, né? Realmente pegar situações externas, outras pessoas, outros objetos para nos preencher em relação a frustrações, para nos preencher em relação a situações as quais a gente deveria interiorizar, estudar em relação a nós mesmos de uma outra forma, né? Então vai tendo uma elevação, a gente vai tendo esse trilhar, né? Subindo degrau a degrau nessa nossa experiência na matéria para conseguir aprender o que está aqui, né? Então o homem real, diferente de nós aqui, né? Nós ainda não somos propriamente esse homem real. A gente está na busca, né, do que seria esse real, né? Trata de desprender-se de Kama, ou seja, como a gente já falou aqui várias vezes, em relação a toda essa parte de desejos,
o prazer pelo prazer, vamos procurar nos desprender, digamos assim, dessas virtudes mais primitivas que a gente ainda tem, né? A mente inferior, ela está absolutamente escravizada pelo material, né? Então, a questão da nossa predileção pelas questões materiais, o nosso apego em relação a determinadas situações, enfim, essa experiência na matéria que ela é completamente misericordiosa, ampla, em relação a tudo aquilo que nós, né, propriamente programamos ao vir para cá, cujo fardo é solto numa proporção ínfima, de modo que a gente consiga aí viver essa experiência na matéria e até que a gente consiga ter essa autonomia, né? Mas que essa experiência ela foi feita na medida daquilo que a gente precisa. Então, esses fardos eles estão sendo soltos de acordo com essa evolução, né? Que a gente menciona aqui. Então, procurando fechar esse raciocínio que a gente abordou nesse vídeo aqui, no vídeo anterior, essas 3 faixas aqui, né? A gente vai vendo que é uma situação que ela vai, digamos, ao longo das nossas vivências, ao longo das nossas experimentações evoluindo. E o que essas imagens aqui, propriamente, elas estão querendo dizer? A gente tem esses valores voltados à questão propriamente do desejo, à questão das emoções, eles vão ter que ser quebrados, né? A gente vai ter que ter um aprendizado em relação a isso. Depois, propriamente, aquela área intelectiva, né? A área intelectiva é essa quinta dimensão, né? Para que propriamente a gente consiga entrar nessa questão de um pensamento mais abstrato, retornar àquela questão do pensamento não manifestado, né? Procurar ser um agente perceptor dessa chuva de bênçãos, as quais a gente recebe aqui por milésimos de segundo, né? Que a gente consiga fazer o cruzar lá do ponto lá e entrar nessa questão do pensamento abstrato, ter aí propriamente a influência maior sobre o ego com letra maiúscula e não aquele psicanalítico, esse que nos constitui propriamente, que é o ego com letra minúscula, nós servirmos aqui como um anteparo em relação às situações como elas se apresentam a nós, né? Que a mônada realmente ela consiga florescer, que a gente consiga dar asas aí a essa multiplicidade de cores, né, que nos envolve, inclusive até aqui no nosso próprio plano tridimensional, que a gente possa verificar a beleza das coisas, né, que é a situação a qual a gente vive agora nesse momento, para que, enfim, a gente possa entrar diminuir, né, os nossos pensamentos deletérios e ascender no sentido rumo à nossa evolução, né? Que existe uma lei maior, alguns vão estacionar, pelo menos diante do pensamento teosófico, como a gente já falou, a gente não evolui mais, né? Inclusive os seres que aqui habitam no planeta Terra, aqui no orbe celeste, se a gente fosse fazer uma dispersão de pontos no plano cartesiano, né, estatisticamente, a menos que haja alguém muito diferenciado, todos os seres, por mais que tenham suas vicissitudes, né, virtudes, a gente sempre vai ponderar essa bilateralidade, essa questão bilateral, não há uma diferença significativa, né? A menos que realmente seja algum missionário que aqui veio para auxiliar em alguma situação, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, no meu entendimento, o próprio Chico Xavier, um outro que está vivo entre nós, quando a gente faz aqui esse vídeo em 2022, que é o Divaldo Franco, na minha opinião, obviamente. Né? Então, que a gente consiga elaborar essas nossas questões. O que a gente está falando aqui é mais nesse cinzinha, né? Que é o objetivo desse livro do Paulo, é o que ele está falando do corpo astral. Então, que a gente, nesse primeiro momento, possa trabalhar as questões aqui do laranja, né? Falei, acho que cinzinha, do laranja, né? Para que, então, a gente consiga entrar simplesmente numa parte intelectiva, sem misturar a questão das emoções, para que a gente possa ser depois seguir adiante com esse pensamento aí mais abstrato. Então, por hora, o que a gente gostaria de falar aqui
nesse vídeo seria isso. Depois a gente vai entrar um pouco nesses outros aspectos aqui do estado propriamente consciencial, do inconsciente, né? O que seria essa questão do sonho, se efetivamente o ser ele está presente naquela dimensão, se efetivamente são processos intrapsíquicos, os quais a gente configura aí como sendo sonhos propriamente, se existe uma distinção, de repente, de uma coisa para outra. Lembrando que essa nossa questão que a gente colocou lá no início, onde nós deixamos a nossa consciência, depois que a gente fizer a passagem, né, nossa consciência efetivamente vai estar na quarta dimensão, a maior parte de nós, com alguns lampejos na quinta dimensão. Né? Só que por meio de algumas ferramentas, a gente poderia enveredar aqui pelo aspecto consciencial. Né? Ou seja, a gente migrar lá para a quarta dimensão de um modo consciencial e não inconsciente, como a gente faz quando a gente dorme ou quando a gente fizer a passagem em definitivo. Né? Então, é isso que a gente vai abordar, mas propriamente não nesse vídeo. Tá? Espero que essa série de raciocínios ela sirva para contribuir, mesmo porque eu estou procurando seguir da maneira mais fidedigna aqui possível esse pensamento teosófico, e espero aí que, de algum modo, esteja contribuindo a todos. Tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.